Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos. Nós vamos no vídeo de hoje falar a respeito de uma decisão recente do STJ que trata sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Aquela intervenção de terceiro que nós estudamos está lá a partir do artigo 133 do CPC, artigo 133 ao artigo 137 do CPC. Então, artigos 133 a 137 do CPC, e nós vamos analisar no vídeo de hoje. Nós já tratamos diversos vídeos sobre videoaulas sobre o que é o IDPJ, quem pode instaurar, qual é a finalidade de sua instauração. Não é isso que se dedica esse vídeo de hoje. O vídeo de hoje, como eu lhes dizia, é para atualizar de uma decisão recente do STJ que foi proferida por meio desse julgado aqui, o recurso especial, o RESP 1.786.311 da segunda turma do STJ, de relatoria do ministro Francisco Falcão. Nesse julgado, nós basicamente vamos ver se nós deveremos instaurar o DPJ ou se é caso do redirecionamento da execução fiscal. Não quero aqui adiantar o resultado final, portanto, do julgado. Então, o redirecionamento da execução fiscal versus IDPJ. Quando se fala em execução fiscal, já é bom que se diga, é um procedimento próprio, um procedimento executivo especial que é regido pela lei própria, lei de regência 6.830 de 80, que é a LEF, Lei de Execução Fiscal. Para que vocês entendam, como é que se deu o quadro fático? No quadro fático, nós temos o seguinte: a fazenda pública. Nós temos a fazenda pública de um lado, portanto, atuando como credora. A fazenda pública vai a juízo, movendo uma execução fiscal. Até nesse caso concreto tratado era aqui de 1,3 milhão, de 1.300.000 e alguma coisa mais, tá? Ela vai a juízo em face da pessoa jurídica X, uma sociedade empresária qualquer. No curso do procedimento, verifica-se a necessidade de se trazer a juízo a pessoa jurídica Y.
E o que se está a discutir justamente é qual é esse procedimento aqui, ó, em vermelho, grifado, portanto, aqui, ó. No que consiste esse procedimento aqui, ó? Isto seria, em uma primeira opção, um IDPJ, desconsideração da personalidade jurídica, ou isso seria o que se chama lá na lei de execução fiscal, o redirecionamento da execução fiscal. Da execução fiscal. E aí, por que se faria ou uma coisa ou outra? Qual é a causa aqui que deu ensejo a esse pedido? Verificou-se que entre a empresa X e a empresa Y houve sucessão empresarial. Então, quando foram cobrar da sociedade empresária X 1.300.000, viram que ela não tem. E aí acharam por bem e em face da sociedade empresária Y, em razão da sucessão empresarial. E a sociedade empresária Y tem 1.300.000 para pagar e está recorrendo. Houve a interposição de um recurso ao TRF 4, o TRF da 4ª região. O TRF da 4ª região manteve a decisão. Vou até adiantar, manteve a decisão de que seria o quê? De que seria redirecionamento. A empresa Y queria que fosse IDPJ. Só que o TRF4, assim como o juiz de primeira instância, entendeu que não era caso de IDPJ, mas de redirecionamento como a Fazenda Pública pretendia. Porque nós veremos que o redirecionamento ele é mais prático, ele é automático. Enquanto que o IDPJ, como nós já vimos, ele gera a suspensão do processo, ele gera a garantia de um contraditório prévio. Essa é a função de ser, é para isso que existe o IDPJ, necessidade de um contraditório prévio. Ao passo que no redirecionamento da execução fiscal, isso se dá de modo automático. Então, no redirecionamento não há suspensão e, além disso, no redirecionamento, como nós vamos seguir a lógica da execução fiscal, o exercício do direito de defesa, ele depende de garantia do juízo. Então, eu teria que depositar uma certa quantia em juízo para poder se defender a sociedade empresária Y. E ela não queria isso, ela queria uma suspensão, evidentemente, uma suspensão automática própria do IDPJ e um contraditório prévio também automático, sem necessidade de garantir o juízo. O TRF, o juiz de primeira instância, negou esse pedido da sociedade empresária Y. O TRF4 negou também que fosse necessária a IDPJ, então estava sempre acolhendo o pleito da Fazenda Pública, prevalecendo, portanto, a ideia do redirecionamento. E aí houve a interposição do recurso do TRF4 ao STJ. E é isso que nós estamos aqui a estudar. É necessário o IDPJ ou basta um mero redirecionamento? E aí vamos agora, portanto, ao julgado. Esse é o julgado, olha lá. Recurso especial 1.786.311 do Paraná. Relator, ministro Francisco Falcão. Recorrente, CCD Transporte Coletivo. Recorrido, Fazenda Nacional. Ementa, redirecionamento da execução fiscal. Sucessão de empresas. Grupo econômico de fato. Confusão patrimonial.
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, desnecessidade, violação do artigo 1022 do CPC e inexistência. Esse artigo 1022 do CPC é a lógica de embargos de declaração. Eu não vou centrar nisso aqui, eu já destaquei o que tem de mais importante para os senhores aqui do julgado. Então tá aqui, ó, olha lá, item 2 da ementa. Na origem foi interposto agravo de instrumento. Agravo de instrumento para levar para o TRF4. Isso aqui que nós vimos, ó. Aqui foi interposto o agravo de instrumento. Agravo de instrumento ao TRF4 para impugnar a decisão do juízo de primeira instância. Porque o juízo de primeira instância adotou essa mesma lógica. Basta redirecionamento, não é caso de IDPJ. Então, na origem foi interposto agravo de instrumento contra decisão que, em via de execução fiscal, deferiu, autorizou a inclusão da hora recorrente no polo passivo do feito executivo em razão da configuração de sucessão empresarial por aquisição do fundo de comércio da empresa sucedida. E aí, é lá, inciso item 4 da ementa. A previsão constante no artigo 134, caput, do CPC de 2015 sobre o cabimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na execução fundada em título executivo extrajudicial. Isso porque o 134 do CPC, ele diz lá, ó, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do procedimento comum, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Então, seria, em tese, cabível o IDPJ. É disso que está falando aqui. Então, a previsão constante do 134 do CPC, dizendo que é cabível, não implica a incidência do incidente na execução fiscal regida pela Lei 6.830 de 80, verificando-se verdadeira incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a lei de execuções. Então aqui nós temos um trato importante que já foi tratado com os senhores, um item importante. Aqui, ó, a incompatibilidade entre o CPC e a lei de execução fiscal. Quando se fala incompatibilidade entre CPC, o CPC é uma lei geral e a lei de execução fiscal, a lei 6.830 de 80, é, como vimos, uma lei especial. Vamos ver o que diz mais o julgado. Incompatibilidade entre o regime geral do Código de Processo Civil e a lei de execuções, que diversamente da lei geral, veja, foi o que nós falamos lá, não comporta a apresentação de defesa sem prévia garantia do juízo, nem a automática suspensão do processo, conforme a previsão do parágrafo 3º do artigo 134 do CPC. Então, aqui na lei especial, como havíamos dito lá atrás, não há suspensão e há exigência de garantia prévia do juízo para se defender. Na execução fiscal, continua o julgado, a aplicação do CPC é subsidiária, ou seja, fica reservada para as situações em que as referidas leis são silentes e no que com elas seja compatível. Então vamos lá, meus amigos. Um outro dado importante. A aplicação subsidiária, supletiva, portanto, do CPC à
lei de execução fiscal. É o princípio da especialidade. Princípio da especialidade. O que é um procedimento especial? Procedimento especial está lá no nosso módulo de procedimentos especiais. Procedimento especial é todo aquele que é diferente do comum. Vejam a esse respeito o que consta do artigo 318, parágrafo único do CPC. Isso aqui já seria um bom norte para a gente seguir. O CPC trata de um procedimento padrão, seja na tutela cognitiva, seja na tutela executiva. E trata de diversos procedimentos especiais. A técnica legislativa para os procedimentos especiais é o legislador só regular aquilo que for diferente. Porque, mais uma vez, procedimento especial é todo aquele que é diferente do comum. Então, o legislador só vai gastar tinta, só vai se preocupar em regular no procedimento especial aquilo que for diferente do comum. Porque aquilo que não for diferente, ele não precisa regular. Porque na omissão do procedimento especial, a aplicação subsidiária do CPC. Você vai aplicar o procedimento comum, seja na tutela cognitiva, para definição do direito, seja na tutela executiva, para satisfação da obrigação. Então, esses são elementos importantes que nós devemos ter em mente aqui desse julgado. Item 5 da ementa. Evidenciadas as situações previstas nos artigos 124, 133 e 135, todos do CTN, Código Tributário Nacional, e aqui eu não vou tratar dos aspectos do direito material tributário, tá? Eu vou centrar aqui na análise processual. Não se apresenta impositiva a instauração do IDPJ, podendo o julgador determinar diretamente o redirecionamento da execução fiscal para responsabilizar a sociedade na sucessão empresarial. Seria contraditório afastar a instauração do IDPJ para atingir os sócios administradores, é uma previsão do inciso 3º do artigo 135 do Código Tributário Nacional, mas exigir o IDPJ para mirar pessoas jurídicas que constituem grupos econômicos para blindar o patrimônio em comum, sendo que nas duas hipóteses há responsabilidade por atuação irregular, em descumprimento das obrigações tributárias, não havendo que se falar em desconsideração da personalidade jurídica, mas sim de imputação de responsabilidade tributária pessoal e direta pelo ilícito. Então, outro ponto importante que nós temos aqui para trazer é que o STJ, nesse julgado, portanto, chegou à conclusão da desnecessidade da instauração do IDPJ. Dito de outra forma, há uma autorização para, nesses casos, o redirecionamento automático da execução fiscal. Então, veja, sobre esse aspecto aqui da desnecessidade do IDPJ. Aqui, acho que o que centrou a ideia do STJ foi a ideia de efetividade da jurisdição. Porque os dois procedimentos, o IDPJ e o redirecionamento, eles chegam ao mesmo resultado: alcançar a sociedade empresária Y, naquele nosso primeiro quadro lá. Mas eles fazem por procedimentos distintos. E o procedimento do redirecionamento, ele é mais efetivo. E além de ser mais efetivo, ele tem previsão na norma especial. Então esses foram os dois pontos principais que pegou nesse acórdão. Eu separei aqui uma outra parte do acórdão. Vamos lá, ó, página 12 do acórdão. A jurisprudência do STJ está se assentando no sentido de ser
desnecessária a instauração do IDPJ para se proceder ao redirecionamento da execução da pessoa jurídica em face dos sócios administradores. É outro caso, tá? Ele está só fazendo uma introdução. Em face dos sócios administradores. A desnecessidade de instauração do IDPJ para o redirecionamento em face dos sócios deve atrair, tratando como fundamento por analogia, deve atrair a mesma conclusão ao redirecionamento em face de outra pessoa jurídica quando se evidenciam práticas comuns ou conjunta do fato gerador de confusão patrimonial. No caso, como apontado, foi devidamente aferida pelo juízo de primeira instância, no bojo da execução fiscal, a ocorrência de sucessão de empresas pela formação de grupo econômico de fato com prática do fato gerador e situação de confusão patrimonial. Ficou comprovada a atuação da hora recorrente no mesmo ramo de atividade econômica da hora executada. Além das alterações contratuais realizadas e dos vínculos entre os sócios, entre as pessoas jurídicas, da transferência do fundo de comércio, dentre outros indícios de confusão patrimonial. Assim, de fato, não há fundamento de direito material a afastar, no presente caso, o redirecionamento da execução fiscal. Sobre aquele âmbito que eu disse para os senhores aqui, de efetividade da jurisdição, para chegar à lógica de desnecessidade do IDPJ e automaticamente o redirecionamento de plano da execução fiscal, que é a conclusão do julgado, vejam essa parte aqui do julgado. Vejam bem. De fato, o presente caso é exemplar neste sentido. Conforme consignado, o juízo de primeira instância aferiu ocorrência de sucessão de empresas com configuração de grupo econômico. Aqui, o juízo de primeira instância afirma isso. Deixa eu mostrar para os senhores aqui. Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Caracteriza a sucessão de empresas e a assunção de responsabilidade tributária quando a empresa sucessora adquire o fundo de comércio da empresa sucedida, continua a exploração da mesma atividade econômica em mesmo local. A sucessão empresarial pode ser configurada sem a necessidade de um ato formal de transferência, e sim com indícios e provas convincentes de sua ocorrência. Isso é lá no tribunal de origem. Então vamos continuar. De fato, o caso é exemplar nesse sentido. Conforme consignado, o juízo de primeira instância aferiu ocorrência de sucessão de empresas com configuração de grupo econômico de fato, entre executadas com atuação no mesmo ramo de atividade econômica, transporte rodoviário coletivo de passageiros, tendo havido alterações contratuais evidenciando a identidade de sócios e a mesma sede social, entre outros. Apontou-se que, em razão da alteração contratual, a hora recorrente sobre outra denominação ingressou no quadro social da outra pessoa jurídica executada, permitindo assim um aumento patrimonial de 501 mil para 9.195.000 reais, tendo posteriormente dela se retirado, cedendo a totalidade de suas cotas aos demais sócios, do que resultou, ao final, a ocorrência do esvaziamento patrimonial. Assim, verifica-se que, do ponto de vista prático da cobrança do crédito tributário, cobrança pelo fisco, pela fazenda pública, a exigência de instauração do IDPJ dificultaria a persecução de bens do devedor. Dificultaria, portanto, a execução. Isso é aqui a lógica da efetividade. E facilitaria a dilapidação patrimonial, além de transferir à fazenda pública o ônus desproporcional de ajuizar medidas cautelares fiscais e tutelas provisórias de urgência para evitar os prejuízos decorrentes do risco que se colocaria à satisfação do crédito. Tá certo? Então, aqui estão os principais pontos desse julgado, que é relevantíssimo. Só gostaria de trazer aqui
vou até grafar aqui de outra forma, botar de vermelho. Só queria chamar aqui a atenção dos senhores para julgados da primeira turma, que vem entendendo nesse julgado de maneira diferente, ou seja, pela necessidade de instauração do IDPJ. O que nós vimos até agora foi que a segunda turma chegou à conclusão da desnecessidade de se instaurar o IDPJ para os casos de sucessão empresarial. Mas a primeira turma tem alguns julgados justamente para essas hipóteses de sucessão empresarial que não está claro lá no dispositivo do Código Tributário Nacional, que é necessária a instauração de IDPJ, tá? Então, cuidado. A segunda turma que nós vimos até agora pensa de uma forma, a primeira turma aqui, ó, no recurso especial, 1.173.201 de Santa Catarina e também no RESP, 1.775.269 do Paraná, chegaram à conclusão diferente. Eles afirmaram nesse julgado a desnecessidade do IDPJ para responsabilização de terceiros, mas a necessidade de instauração do IDPJ para responsabilizar a empresa de grupo econômico que não conste da CDA. Necessidade do IDPJ para responsabilizar empresa que não conste da certidão de dívida ativa, que é o título executivo que lastreia essa execução especial, que é a chamada de CDA, certidão de dívida ativa, tá certo? Então, muita atenção a essas posições do STJ. Tratamos aqui do IDPJ, um julgado recente que chegou à conclusão da desnecessidade de instauração do IDPJ, bastando um redirecionamento da execução fiscal, algo, portanto, que se dá de uma maneira mais efetividade da jurisdição, com base também no critério da especialidade dessa norma. Tá certo? Bom, essas foram as considerações, portanto, do vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Até uma próxima.